Desesperado. Moraes tenta ligar para Messias, mas é ignorado. O chefe da AGU tem dito reservadamente que considera inadmissível a articulação de Moraes contra a sua aprovação no Senado Federal. Um sentimento aí de traição, de rejeição no ar. Essa articulação do Moraes está espalhada por todo lugar. A lapada no Messias foi tão grande, que ele pediu para nem sequer continuar como advogado-geral da União. Messias diz a Lula que deixará a AGU após ter indicação ao STF rejeitada no Senado. É isso mesmo. O ministro Jorge Messias avisou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que deixará o comando da Advocacia Geral da União após o Senado rejeitar sua indicação para o Supremo Tribunal Federal. A conversa ocorreu no Palácio da Alvorada poucas horas depois da derrota histórica do governo no plenário da Casa, com 42 votos contrários e apenas 34 favoráveis à sua nomeação para a corte. Segundo fontes que acompanharam o diálogo, Messias disse a Lula que não terá condições de lidar diretamente com integrantes do Congresso e do Supremo que trabalharam ativamente contra sua nomeação. É função inerente ao advogado-geral da União despachar frequentemente com ministros do STF e manter interlocução com senadores, além de deputados e outras autoridades da República. Em bom português, Messias quis dizer ao presidente que não quer ver mais essas pessoas nem se estiverem pintadas de ouro. Segundo relatos feitos sob reserva, Lula pediu a Messias que pensasse melhor sobre a ideia de deixar a AGU durante o feriado e o final de semana. Mas aliados próximos dizem que o ministro segue resoluto. Homem de confiança de Lula, Messias integra o governo desde a posse do petista. Desesperado. Moraes tenta ligar para Messias, mas é ignorado. Ligação atrás de ligação, mensagem atrás de mensagem insistentes feitas por um político de toga é sinal de desespero. Alexandre de Moraes virou o cara mais nervoso, ansioso, preocupado de Brasília nas últimas 48 horas. E presta atenção, porque eu vou te contar agora por que bateu o desespero em Moraes. E por que o gelo que ele está levando do Messias indica que existe uma guerra acontecendo agora e ela está longe de terminar. Hoje pela manhã nós acordamos com duas colunas, afirmando que Messias está ignorando várias mensagens e ligações do Moraes, que está desesperado. Bora começar aqui com a coluna do Guilherme Amado. Alexandre de Moraes envia mensagens e telefona, mas Jorge Messias recusa ligações. Parece história de gente apaixonada, né? Quando ele liga pra ela liga pra ele insistentemente e é recusado. Olha aí. Gente, tem aí um sentimento aí de traição, de rejeição no ar. E esse é um poderoso sentimento humano. Olha lá. O ministro Jorge Messias não havia aceitado até a tarde dessa sexta-feira, 1º de maio, ontem, nenhuma ligação do ministro Moraes. Xandão também enviou mensagens a Messias, solidarizando-se com a rejeição de que o AGU sofreu no plenário do Senado e afirmando não ter articulado contra o ministro. E, gente, o Jorge Messias, recebendo isso aí, ele deve ter se perguntado, será que eu tenho aqui otário escrito na testa? Essa articulação do Moraes está espalhada por todo lugar. O Messias conversou com pessoas, colheu informações. Se ele não está respondendo é porque ele sabe o que aconteceu. E a mensagem, consequentemente, aí, como você vê, ficou sem resposta. Outros ministros do Supremo também ligaram para Messias depois da derrota. Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques. Só que os três foram atendidos, respondidos. Mas com Moraes, Messias se recusa a falar. A Malu Gaspar, ela trouxe a mesma apuração no jornal o Globo, olha aqui. O ministro do STF com quem Messias tem se recusado a falar depois da derrota no Senado. Aí, não tem esse telefonema aí para Moraes, não tem, gente. Primeiro indicado ao STF, rejeitado pelo Senado desde 1894, 132 anos, recordista, fazendo história, o advogado-geral da União, ele, Jorge Messias, recebeu nas horas seguintes à derrota ligações e mensagens de solidariedade de diferentes ministros da corte, em especial dos que atuaram para que ele se tornasse o mais novo integrante do Supremo. Várias dessas ligações, aliás, foram recebidas na casa de um deles, o ministro e amigo André Mendonça, para onde Messias foi após sair da reunião com o presidente Lula no Palácio da Alvorada. Cristiano Zanin,
Cássio Nunes Marques e Gilmar Mendes telefonaram para oferecer palavras de conforto, demonstrando perplexidade e até abatimento com o resultado. Com um dos ministros que tenta insistentemente entrar em contato, porém, aliados próximos relatam que Messias não quer falar de jeito nenhum. Quem é? O antes todo-poderoso ministro que se enrolou no Master e está perdendo força e se isolando. Ele, Alexandre de Moraes. O chefe da AGU tem dito reservadamente que considera inadmissível a articulação de Moraes contra a sua aprovação no Senado Federal. A movimentação do ministro foi detectada pelo próprio governo e detalhada em várias reportagens, inclusive da coluna. Ao longo do dia da sabatina, o ministro Moraes enviou recados aos senadores por diversos emissários, sugerindo inclusive aos que têm questões pendentes do Supremo. Gente, olha aqui o nível da sabotagem. Olha o nível da chantagem que os ministros do Supremo fazem. Entram em contato com os senadores sem investigações e processos do Supremo, aconselhando, sugerindo que eles recusem, que ajam de uma forma, que ajam de outra. Gente, isso aí é usar o poder em desvio de finalidade. Isso aí é um absurdo atrás de absurdo. A gente já viu vários abusos de Moraes, mas esses aqui das sombras, a gente não conhecia, pelo menos essa versão tão escrachada, tão escancarada. E aí, olha só, ele, Moraes, sugeriu inclusive aos que têm questões pendentes no Supremo que avaliassem bem como votariam. E imagina o quanto que o Messias está indignado, o Lula está indignado com isso. Eu vou te mostrar no próximo vídeo, inclusive, que boa parte aí da esquerda está largando a mão do Moraes depois disso. Então espera o próximo vídeo. Mas antes disso aqui, ó, o que explica esse desespero aí do Moraes? Ontem eu te mostrei aqui no canal que Andréa Sadi, no G1, publicou o seguinte: Lula e Messias entraram em modo guerra contra Moraes e Alcolumbre, inclusive com uma possível indicação do Messias para o Ministério da Justiça, que chefia a Polícia Federal. A vingança do Messias seria usar a Polícia Federal para avançar, priorizar investigações tanto contra Alcolumbre quanto contra Moraes nos casos do INSS e no Master. Ou seja, fogo no parquinho. Nessa briga, quem eu quero que vença? Briguem, desgraçados, briguem, como diz o meme. Essa guerra, gente, ela não tá acabando, ela tá só começando. E aí eu quero te perguntar, você acha que o Moraes consegue escapar dessa? Agora que os ânimos abaixaram um pouco, vamos parar, sentar e vamos realmente entender o que aconteceu. Primeira coisa que eu posso te dizer, essa semana não foi apenas uma semana de derrotas do Lula, ela foi muito maior do que isso. As implicações e as consequências dessas duas derrotas do Lula essa semana, elas são muito maiores do que apenas um momento ruim que o governo está passando. É uma virada de chave e eu vou te explicar. Como vocês sabem, desde 1894 não se negava uma indicação para o STF. E normalmente, para facilitar a entrada do indicado ao STF, se coloca ele primeiro na Advocacia Geral da União. Porque quando uma pessoa está nessa posição, ela tem contato direto com os senadores e ministros do STF, onde ela pode criar um networking para poder ser aceita por essas pessoas como um ministro da Suprema Corte. O governo tinha dado como ganho já, porque era impensável que alguém pudesse ser negado, rejeitado, era impensável. E nós conseguimos fazer isso. E como que isso foi feito? Mobilização nas redes sociais. Sim, isso pesou e pesou muito. Os senadores reclamavam que eles não tinham visto algo dessa intensidade desde o impeachment da Dilma. E aí veio Flávio Bolsonaro na reta final e fez a articulação, sentou com os senadores um por um, olhou no olho deles e pediu para que eles votassem favorável à rejeição do Messias. Alcolumbre, que já está insatisfeito com o governo há algum tempo, ficou suscetível a fazer esse acordo. Eu vou te falar por quê. Há uma percepção de que o governo não vai conseguir ser reeleito. O próximo presidente é justamente Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro já estava pedindo um favor para o Alcolumbre. Na cabeça do Alcolumbre, quando ele conversa com Flávio, ele está conversando com o próximo presidente do Brasil. Então ele fica muito mais suscetível a atender os pedidos do Flávio. Essa derrota mostra que o governo está rompido com o Congresso, com o centro, abandonado e não tem mais força para avançar com as suas pautas. Essa derrota do Messias, ela foi a pior derrota que um governo brasileiro sofreu, tirando apenas duas, que é o impeachment da Dilma e o impeachment do Fernando Collor. Fora isso, essa é a pior, mais grave, mais profunda derrota de um presidente. No dia seguinte,
Curiosamente, tá? Isso aconteceu um dia antes do aniversário do Flávio Bolsonaro. No dia seguinte, a gente derruba o veto do Lula, o veto da dosimetria. No dia do aniversário do Flávio Bolsonaro, gente. Parece que é coincidência, né? Mas eu acho que é Deus agindo. No dia do aniversário do Flávio Bolsonaro, ele consegue derrubar, nós conseguimos derrubar o veto do Lula, o que leva alegria para centenas de famílias que estão presas, para milhares de pessoas que foram perseguidas pelo Alexandre de Moraes. Pronto, agora vamos para outra parte. A lapada no Messias foi tão grande, que ele pediu para nem sequer continuar como advogado-geral da União. Lembrando que o Messias é o cara que criou o Ministério da Verdade, que intimida pessoas a retirar conteúdo das redes sociais. Foi ele que fez o relatório a favor da sistolia fetal até o 9º mês. Ele é uma pessoa podre. Ele pediu para sair da AGU. Então o cara já está saindo do governo. O centro já percebeu que esse governo não vence. O que está acontecendo aqui, então? Vamos resumir. Nós estamos fechando um livro e começando a abrir um outro. Não é nenhuma mudança de página, ou talvez de capítulo. É fechar, terminar um livro, jogar ele na lata de lixo da história e abrir um outro livro, uma outra história. Uma história agora onde o STF está encurralado. A mensagem da derrubada do Messias foi uma mensagem anti-STF, no sentido de que, conseguimos 42 votos neste Senado, que não é um Senado de direita, para impedir uma indicação de um ministro ao STF, justamente porque esse ministro ia se tornar mais um Alexandre de Moraes. Então foi uma rejeição a um segundo Alexandre de Moraes no STF. Só que ainda falta o original. As eleições estão chegando. Uma das percepções que todo mundo tem em Brasília é que nós vamos fazer maioria no Senado, senador de direita, e ano que vem, Flávio Bolsonaro na presidência e maioria do Senado, nós iniciaremos uma nova era no nosso país, um novo momento. Nessa semana também foi o Dia do Trabalho, que normalmente é o dia que o Lula e o PT sempre, durante as últimas décadas, coloca milhares de pessoas nas ruas, lota as ruas do Brasil e pinta a rua do Brasil de vermelho. Foi um completo e total fiasco. Mesmo eles tentando levantar a bandeira do fim da escala 6x1, que é uma bandeira de desespero, é uma bandeira de alguém que sabe que vai perder, então ele tá disposto a querer aprovar qualquer coisa agora para ver se diminui a rejeição. Mesmo com essa bandeira, mesmo gastando, gente, e aqui eu vou te falar, gastando dinheiro que você não tem noção. Mesmo gastando R$1 milhão em impulsionamento em um mês, 1 milhão, tá aqui, R$1 milhão em impulsionamento em apenas um mês. Mesmo gastando isso tudo, continua a rejeição a subir e o Flávio Bolsonaro continua disparando. Nunca um governo gastou tanto com impulsionamento nas redes sociais como esse governo está gastando. E ainda com a bandeira que deveria ser tão popular como o fim da escala 6x1. Mas isso não está conseguindo tirar do povo aquele sentimento de qualidade de vida deteriorada. As pessoas não estão mais conseguindo viver como elas viviam no governo do Bolsonaro. Elas olham para o carrinho, elas percebem que está faltando compra. Vai abastecer o carro, elas percebem que não estão andando no mesmo tanto. Não está conseguindo pagar a mensalidade dos filhos, já tendo que parar de pagar plano de saúde, viagem, nem pensar, carne, já diminuiu as vezes por semana que se come uma carne, cervejinha, nem se lembra disso. Então essa insatisfação da população com essas derrotas dessa semana, elas são o último prego no caixão do PT. E aí que vem a questão. Nesse momento, o PT e o governo estão seriamente pensando na possibilidade de colocar outro candidato que não seja o Lula. Mas aí a estratégia já não é uma estratégia de vencer essa eleição em si. É a estratégia de permanecer vivos. Se o Lula perde para o Flávio Bolsonaro, e ele vai perder, mas na cabeça deles, se o Lula perde para o Flávio Bolsonaro, estando na cadeira de presidente, com a máquina na mão, esse é o ponto final na história do PT. Agora, se o Lula sai alegando algum problema de saúde e outra pessoa perde, eles terão sempre a desculpa de que não foi o Lula que perdeu. Então, o legado do Lula poderia continuar sendo usado para manter o PT vivo durante um tempo. Agora, se o Lula perde, escuta o que eu estou te falando, o PT não sobrevive. Se o Lula perde agora, vai ser o fim do PT.
Aí vai ter um outro partido de esquerda que vai querer tomar essa posição, pode ser PSOL, pode ser Rede, PV, PSB, que tem aí um crescimento considerável, mas a história do PT chega ao fim. E não pense você que é impossível. Você se lembra do PSDB? O PSDB era um partido gigantesco, hoje não é nada. Nada. Partidos já foram grandes no Brasil e depois eles encolhem, principalmente se aquela pessoa que era ponta de lança não faz parte mais do grupo. Então, em uma semana, a história do Brasil virou a política brasileira virou 180 graus. E não é só contra o governo. O STF agora está acuado. Eles entenderam que o recado foi para eles. O recado foi, olha, a gente não vai aceitar mais um Alexandre de Moraes no STF. Com a maioria, e agora o Alcolumbre já fala até em pautar impeachment. E por que ele já fala isso? Porque o Alcolumbre sabe que o Flávio vai ser o presidente, o Alcolumbre vai tentar negociar alguma forma para continuar na presidência do Senado. E é legítimo dele. Ele está tentando, ele gostou do poder, ele quer ficar no poder a qualquer custo. E talvez ele vai tentar até negociar um impeachment de ministro do STF, na esperança de que assim ele permaneça na presidência do Senado do ano que vem. Eu acho muito difícil. Só estou falando o que está na cabeça de uma pessoa que sabe que o grupo que ele fazia parte vai perder. Esta semana entra para a história. Essa semana é uma virada de chave no Brasil. E o povo brasileiro já entendeu que no ano que vem as coisas vão começar a dar certo. O povo está ansioso para as eleições chegarem logo. E o Flávio Bolsonaro está só decolando. A velha imprensa pode estar plantando uma narrativa para fortalecer o Moraes. Nos últimos 3 dias, as colunas da Malu Gaspar no Globo e da Natuza Neri no G1 vêm dizendo a mesma coisa, que o Moraes está por trás de todas as articulações que favoreceram a direita nos últimos dias, que ele teria sido o grande cérebro por trás da derrubada do Messias e também por trás da derrubada do veto do PT. A pergunta é, por que ele faria isso? Essa questão não fica clara e nós podemos estar diante de um Moraes que está sendo, repito, fortalecido pela narrativa dessa velha imprensa. Eu vou te explicar agora por que não faz sentido, eu vou te explicar agora o que pode estar por trás dessa intenção da velha imprensa e também vou te dizer que esse momento é o mais frágil do ministro Moraes e não o mais forte. E é isso que você precisa entender. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico e peço que você, antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no nosso canal e deixe o like nesse vídeo. Como eu mencionei, nos últimos 3 dias, nós recebemos 2 colunas da grande imprensa, tudo de bastidor, não é informação. O ministro disse reservadamente tudo bastidor da grande imprensa, da velha imprensa, sincronizadas, dizendo a mesma coisa. Primeiro, a Malu Gaspar no Globo e agora a Natuza Neri no G1, trazendo como o Alexandre de Moraes teria articulado barrar o Messias, como teria articulado derrubar o veto ao PL da dosimetria do Lula. E a grande pergunta é, por que o Moraes faria isso? Qual é a intenção? Ele se beneficia de que maneira com isso? Não faz o menor sentido. O Moraes está enroladíssimo com o caso Master. Não tem nenhuma justificativa para ele favorecer o Bolsonaro, o bolsonarismo, a direita e as pautas que a direita conseguiu emplacar nesses últimos dias. A tese desmorona-se sozinha. O Moraes é o algoz do Bolsonaro e do bolsonarismo. Por que ele favoreceria a eles agora? Nós estamos, portanto, diante de um absurdo. Não faz sentido o Moraes agora querer salvar a direita, articular a derrubada do próprio trabalho, anular a narrativa da defesa da democracia com a aprovação da dosimetria, com a derrubada do veto. E em relação ao Messias, não, mas é que ele derrubou o Messias porque ele queria o Pacheco e não o Messias. Mas o Alcolumbre já disse que não vai emplacar o Pacheco. Não, mas ele queria derrubar o Messias porque o Messias estava se aliando ao Mendonça. Será que a gente acredita mesmo que entrando o Messias ele ia se aliar ao Mendonça e não à banda podre do STF?
É possível acreditar de verdade que Mendonça e Messias, porque são evangélicos, fariam uma aliança contra a banda podre do STF? É um tanto ingênuo acreditar nisso. E o Moraes vai romper com Lula, vai trair o Lula, vai passar por cima da defesa histórica que ele faz do consórcio estatal só para defender a possibilidade de, repito, que o Pacheco eventualmente entre, ou só para conseguir fazer com que o Messias não tenha o risco de se aliar ao Mendonça. É um tanto quanto demais. Do outro lado, de outra face, é muito possível acreditar que um Moraes que está sendo ridicularizado junto com o STF por essas últimas vitórias da direita, queira parecer que não perdeu, queira parecer que não está por baixo da ponte de tão humilhado que o STF foi por essas últimas vitórias. Pode ser que o STF e o Moraes estejam plantando na imprensa, e essa é a tese, plantando na imprensa a tese de que eles estão por trás de tudo para que eles pareçam que eles saíram fortalecidos dessas derrotas que eles tiveram inegavelmente. Então essa me parece a tese que faz mais sentido. Ao invés do Moraes ser o cérebro por trás de uma vitória da direita, me parece que ele talvez seja o cérebro por trás de uma notícia que está sendo plantada na imprensa para que ele, Moraes e o STF apareçam como vitoriosos diante de uma clara derrota que o STF teve com essas últimas duas vitórias da direita. Então, meus amigos, vamos ficar espertos. Não dá para ler tudo o que está nos jornais e comprar. Muitas vezes, esses ministros que falam reservadamente para a imprensa fazem com que os jornalistas digam o que eles querem e não o que realmente está acontecendo. Os jornalistas precisam ser espertos e nós precisamos ser espertos em relação aos jornalistas. É isso, hein? Fica de olho e a gente vai seguir aqui acompanhando o desenrolar dessa tese, que curiosamente está todos os dias, faz já 3 dias, nas colunas do Globo. Bom, é isso. Deixa o seu comentário aqui. Você acredita que o Moraes é o grande cérebro por trás do articulador da direita? Você acredita nessa tese? Conta para mim, deixa aqui no comentário se para você isso faz algum sentido. Meus amigos, é isso. Vou repetir, mais uma vez, se inscreva aqui no nosso canal e deixe o like nesse vídeo e até a próxima. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.